11 horas, mais 18 minutos, aqui pelos estúdios A da Band Amazonas para todo o estado do Amazonas, com mais uma edição do programa da nossa gente, o Câmera 13, desta terça-feira, 9 de agosto de 2016. Né? É hoje um programa super legal. Hoje a capital do estado está em ritmo de festa, até porque logo mais na Arena da Amazônia nós teremos um super clássico do futebol mundial feminino entre as seleções de Brasil e África do Sul. Mas antes nós teremos Estados Unidos e Colômbia. É uma rodada dupla que vai presentear o povo do Amazonas e principalmente você, amigo turista que chega para conhecer um pouco das belezas naturais do nosso estado. Mas, claro que o futebol brasileiro está em alta sim, o futebol feminino, porque o masculino está de mal a pior, né? Hoje todos os ingressos, graças a Deus, já foram vendidos na Arena da Amazônia. Com certeza é casa cheia, muita gente por lá vai torcer pela nossa querida seleção verde e amarelo. E é claro que as meninas vão fazer o bonito, vão fazer o diferencial nessas Olimpíadas Rio 2016, né? E claro que se você, meu amigo, minha amiga, não conseguiu comprar o ingresso, né? Fica tranquilo, não é preciso ir na Arena da Amazônia, fica acompanhando em casa mesmo, no teu trabalho, até porque a Band Amazonas vai dar todos os detalhes a partir das 18 horas, é isso mesmo. E à noite, ou se quiser em casa, a partir das 21 horas, acompanhar esse grande clássico entre Brasil e África do Sul, tá certo? Bom, início do programa, hoje um dia muito abençoado por Deus, um dia maravilhoso. Eu pergunto para você, vocês já falam com Deus? Já teve a oportunidade de agradecer Ele pela noite maravilhosa de sono que você teve ao lado da família? Ainda não? Então há tempo ainda para você agradecer ao nosso Criador do Universo por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossas vidas. Não custa nada, Ele está de braços abertos esperando por você. Sabe por quê? Ele é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, do perdão. Faça isso agora, não custa nada, o teu dia vai ficar bem melhor, tá bom? 11 horas e 20 minutos, vem aqui comigo agora. A gente vai até a Arena da Amazônia, onde o repórter Gerson Guerra, com certeza, está com as últimas informações para esse clássico de logo mais, a partir das 18 horas, para saber como é que está a expectativa do povo amazonense, do visitante, né, com relação a essa rodada dupla. E é super legal a gente ficar por dentro a partir de agora. Gerson Guerra, você está na Arena da Amazônia, quais são as últimas informações desse clássico que vai acontecer daqui a pouco, Gerson? Ademilton, está tudo pronto para o jogo de futebol feminino que acontece hoje aqui na Arena da Amazônia. A seleção brasileira, comandada por Marta, já derrotou as chinesas por 3-0 e a Suécia por 5-1, joga hoje contra a África do Sul, podendo até empatar, que estará classificada. E os torcedores estão otimistas. O Brasil vai passar, se Deus quiser. Ele vem do bom, é um aspecto bom, né? 2-1 para as meninas, porque eu estou vendo que elas estão lutando por amor à pátria. 5-0. 5-0 para a seleção feminina? 5-0. O Brasil vai ganhar de 3-0. 7-1. 7-1 para dar igual fazer o retorno da Alemanha lá. 10-0. Lembrando que todos os ingressos já foram esgotados, a não ser que haja alguma desistência. O outro lembrete é para você que vem para a Arena da Amazônia. Chegue cedo, afinal de contas, muitas áreas serão interditadas aqui, muitas vias serão interditadas, inclusive a Constantino Nery a partir do meio-dia e também a Djalma Batista a partir das 16 horas. Agora é só torcer. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, companheiro Gerson Guerra, um bom trabalho para vocês, juntamente com toda a sua equipe, que com certeza vocês estarão aí na Arena da Amazônia, cobrindo, trazendo todas as novidades para o programa de amanhã. E como eu, claro, todo torcedor amazonense, todo torcedor brasileiro e o nosso visitante está aqui, né, torcendo tranquilo, a gente está acreditando nessas garotas que estão fazendo a diferença. Essa meninada aí merece todo o respeito. A Marta e Companhia Limitada, uma vez que o Neymar tá para lá. Olha, na realidade, eu fico me perguntando como é que pode uma instituição como a CBF tentar organizar uma seleção brasileira dentro de um prazo de 40, 30 dias para disputar uma Olimpíada. É completamente absurda a ideia de se criar de uma hora para outra, mas isso é aquele velho jeitinho brasileiro. Futebol nós temos até demais, mas enquanto esses mesmos jogadores continuarem
continuarem, né, atuando dessa forma, o Brasil, com certeza, eu acredito que nós não vamos passar nas eliminatórias, nós não vamos para a Copa do Mundo e o Brasil, mais uma vez, vai passar uma grande decepção. Como nós falamos desde ontem no programa, na abertura desse programa, dessa edição, daqui a pouco nós teremos uma entrevista com o Dr. Eugênio Rocha Júnior, que ele é urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, que ele vai falar sobre disfunção hereditária, é isso mesmo, ou a famosa impotência sexual, como você queira, mas esse assunto é muito legal, muita gente entrou em contato com a produção do programa através das redes sociais e a gente vai ter essa entrevista super bacana após o intervalo comercial. Não saia daí não. De volta com essa segunda edição do programa Câmera 13, nesta terça-feira aqui pelos estúdios da Band Amazonas, do nosso querido estado do Amazonas, e também para as cidades que compõem a região metropolitana da capital. Como foi anunciado durante a semana passada, ontem no início do programa, hoje nós temos uma entrevista com o Dr. Eugênio Rocha Júnior, ele é urologista, já está em nossos estúdios, que a gente vai falar sobre uma questão que preocupa muito o homem, que é a disfunção erétil, ou então a impotência sexual. Mas primeiro vamos às ruas com o repórter Gerson Guerra. Impotência sexual é a dificuldade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para permitir uma atividade sexual satisfatória. O desejo sexual ou libido permanece intacto, mas a rigidez e duração da ereção não são suficientes para uma boa relação sexual, ocasionando problemas tanto para o paciente quanto para a sua parceira. No passado, os homens acreditavam que seus problemas sexuais eram algo natural do processo de envelhecimento e, por vergonha ou desinteresse, não procuravam ajuda. Esse assunto será debatido agora no estúdio do Câmera 13, dentro da sequência Alô, Doutor. Muito bem, doutor, seja muito bem-vindo, muito bom dia, claro que o senhor ainda não almoçou, obrigado por ter aceito o convite da produção do Câmara 13, do programa da nossa gente, para a gente debater um assunto que é super importante, que faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia, né? Agora, doutor, por que há essa preocupação por parte dos homens em não procurarem, por exemplo, profissional, um urologista? Bom dia a todos, dia. É um prazer estar aqui novamente. Então, na verdade, todos os problemas relacionados a problemas sexuais, eles são cercados de um tabu e de um preconceito muito grande. Então, quando você fala em impotência masculina, isso se cerca de um tabu maior ainda, né? Porque o homem até então é sempre aquele super-homem, ele não pode falhar, ele vira motivo de chacota entre os amigos e tende a se isolar e não procurar ajuda. Esse é mais um preconceito ou falta de informação, hein, doutor? Acredito que sejam as duas coisas. O próprio preconceito é uma falta de informação. Então, pessoas bem informadas, educadas, elas não têm preconceito. E o que leva, por exemplo, um homem a ter a impotência sexual? Então, essa disfunção. A impotência sexual, ou a disfunção erétil, ela pode ser psicogênica, ou seja, causada por fatores emocionais, ou ela pode ser orgânica, causadas por problemas realmente de saúde relacionados à alteração nos vasos sanguíneos, nervos, ou até mesmo problemas relacionados à produção de hormônios. Bom, nós recebemos muitas perguntas que chegaram até a nossa produção. A gente vai na tela aqui para ver uma das perguntas que chegam através da nossa produção. Doutor, quais são os principais fatores de risco da disfunção erétil? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. Sabe-se hoje em dia que os fatores de risco que levam à disfunção erétil, eles são os mesmos fatores de risco que levam a problemas cardiovasculares. Ou seja, os mesmos fatores de risco que podem levar a um infarto, a uma dor no peito, a insuficiência cardíaca ou a outros problemas cardiovasculares, eles são os mesmos que levam à impotência. Por que tem essa relação? Porque, vamos lá, vamos tentar levar para o lado que todo mundo já conhece, né? Obesidade, falta de exercício físico, distúrbios do colesterol, hipertensão de longa data, diabetes, tudo isso leva a longo prazo a danos no interior dos vasos sanguíneos, que levam sangue tanto para o coração como para o pênis. A questão psicológica também abala muito, né? Então, por exemplo, rapidinho aí, só para explicar um caso de um telespectador que entrou em contato, que a gente inclusive estava conversando agora há pouco, que, por exemplo, saí com uma figura, uma mulher linda, maravilhosa, chegou na hora, aquela expectativa muito grande, na hora H o cara, pum. E aí, o que fazer? Então, o nome disso é ansiedade de performance. O indivíduo que ele já vai para ter atividade sexual extremamente preocupado
com a sua performance sexual. Então, quando esse nível de estresse ele chega a um determinado nível, ele é maior do que a capacidade do organismo de fazer com que o pênis fique ereto. Então, nessa situação, chamada ansiedade de performance, o indivíduo ele nem tem uma doença propriamente dita, a disfunção dele foi causada por excesso Nessa ansiedade, de doutor, então teria que haver um preparo psicológico antes de chegar a ansiedade de performance, ela pode ser mantida ou ela pode ser algo passageiro, acontece uma vez ou duas vezes e eventualmente quando o indivíduo está mais à vontade, isso não vai acontecer. E qual é a probabilidade de um homem falhar na hora H? A disfunção erétil ela é muito mais comum do que você imagina, né? Mais de 50% dos homens já tiveram algum grau de dificuldade para manter a ereção. Então, eu colocaria aí mais de 50% dos homens têm uma chance de, em algum momento da sua vida, apresentar um problema de... Mais de 50% dos homens? É muito mais comum do que vocês imaginam. Cara, é um número um pouco alarmante, né? Assustador. Bom, doutor Eugênio, a gente vai às ruas agora de Manaus com o repórter Gerson Guerra, que ouviu algumas pessoas que querem fazer perguntas ao senhor. Vamos à primeira. O meu nome é Francisco Gadelha. Doutor, eu gostaria de perguntar como tratar da disfunção erétil. O tratamento, doutor, como é que funciona no caso então, dele? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, existem fatores de risco semelhantes a doenças cardíacas. Indivíduos que apresentaram, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio ou insuficiência cardíaca congestiva, em 70% das vezes, esses indivíduos, antes de apresentar esse problema cardíaco, eles apresentaram a disfunção erétil. Então, a própria disfunção erétil já pode ser um aviso de que esse indivíduo deve procurar um cardiologista, deve modificar seus hábitos de vida no intuito de identificar previamente uma doença cardíaca antes que seja tarde demais. Então, eles caminham, são dois problemas de saúde distintos que podem acontecer no mesmo paciente. Antes de você indicar um tratamento para o indivíduo que está com problema de disfunção erétil, você tem que avaliar a condição cardiovascular desse indivíduo, se realmente é um indivíduo que tem um risco cardiovascular baixo, intermediário ou alto. Se ele tem um problema cardiovascular descompensado, esse é o indivíduo que ele não deve tomar determinados tipos de medicações. Antes de você tratar o paciente, você tem que saber qual que é a capacidade desse paciente de tolerar um aumento da sua performance sexual. A performance sexual, ou a atividade sexual em si, ela demanda um gasto energético considerável. Seria o equivalente a andar 1,5 km, por exemplo, em 20 minutos. Isso ajuda? Ou então, não, isso seria o indivíduo que ele tem condições de fazer isso, é mais ou menos, eu estou comparando aqui o gasto energético numa atividade sexual com você caminhar 1,5 km em 20 minutos ou subir rapidamente 2 lances de escada. Então, não são todos os pacientes que têm condições físicas de ter a sua função sexual aumentada. Ele tem que passar por uma avaliação cardíaca previamente, antes de você sair se automedicando ou até mesmo tomando as determinadas medicações. Bom, nós estamos às 11 horas e 37 minutos. Para você que está ligando o seu televisor nesse exato momento, na Band Amazonas, no programa da nossa gente, a gente está conversando com o Dr. Eugênio Rocha Júnior, urologista. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje o assunto é um linguajar técnico, mas aquele comum que todo mundo conhece, que é a impotência sexual. Agora, doutor, eu te pergunto uma coisa. É verdade que existem vários tipos de impotência? E quais são elas? Então, é como eu havia comentado logo no início, né? Ela pode ser orgânica, relacionada a alguma doença do organismo, né? Aterosclerose, hipertensão de longa data, diabetes, problemas neurológicos, ou ela pode ser relacionada a fatores emocionais, indivíduos que não têm nenhuma doença orgânica e por questões emocionais ele tem aquela ansiedade de performance e não consegue ter a ereção suficiente para ter uma penetração e ter uma relação sexual que dure de forma satisfatória para ele e para sua parceira. E a parceira, ou quem for o parceiro nesse caso, pode ajudar também a estimular? É extremamente importante a participação e a conversa do casal, né? O que não pode é o indivíduo apresentar um episódio de disfunção erétil, ele tende a se isolar. E nem o que acontece na maioria desse número que o senhor acaba de dar, são mais de 50%. Exatamente, né? Fica deprimido e não procura ajuda, não conversa com a sua parceira. Não consegue encarar o parceiro, a parceira. Fica se sentindo culpado e tende a se isolar. Né? Então essa é a pior coisa que ele pode fazer. Ele tem que procurar ajuda, tem que se acalmar e investigar a sua condição
de saúde. Como eu falei para você, 70% dos problemas cardíacos, antes de se manifestarem, o indivíduo apresentou um problema de disfunção erétil previamente. Então é extremamente importante, determinada faixa etária, você fazer uma avaliação cardíaca ao mesmo tempo. Aonde é que entra aí o psicanalista, o médico ou até mesmo um psicólogo para ajudar a resolver o problema dessa pessoa? Quando você faz os exames, avalia o paciente, seu papel do médico, solicita os exames adequados, faz os testes necessários que são adequados, e você chega à conclusão de que não existe uma doença orgânica, aí sim você pode, ou o próprio urologista conversar com o paciente, ou até mesmo direcionar esse paciente para um atendimento especializado com o psicólogo, na terapia sexual, etc. Tá certo, nós somos às 11h39, vamos às ruas de Manaus para ter mais uma pergunta para o doutor Eugênio. Meu nome é Francisco. Doutor, o uso de alguns medicamentos pode causar disfunção erétil? Excelente pergunta. Sim, existem algumas medicações que são prescritas para pacientes com problemas cardíacos que podem sim dificultar a ereção. Então, esse tipo de medicação, isso é detectado no momento da anamnese, da conversa com o urologista. Se for detectada a medicação que pode estar contribuindo com a disfunção erétil, obviamente que vai ser tentado a mudança dessa medicação, até mesmo sua suspensão, desde que seja possível, seja viável, sem danificar a saúde do paciente. Então, uma boa conversa, uma boa alimentação, uma boa atividade física, isso aí ajudaria. Mudança de hábito de vida, como você está bem colocando, né? Dieta, alimentação, prática de atividade física e consulta com especialista. Doutor, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite do Câmara 13, né, para a gente discutir um assunto de extrema importância, né, para muita gente. E é claro que nós estamos aqui sempre de portas abertas e deixar suas considerações finais. Então, qual que é o papel do urologista em todo esse processo? Primeiramente, identificar o paciente que realmente vai se beneficiar com algum tipo de tratamento, estabelecer o tratamento, na maior parte medicações orais, curam 90% dos problemas de disfunção erétil, e o tratamento urológico, ele se baseia na prescrição de determinadas medicações, que têm seus efeitos colaterais, têm suas contraindicações, isso é o médico que vai ver com o paciente, e, eventualmente, a utilização de reposição hormonal nos indivíduos que precisam fazer reposição hormonal. Esse é o papel do urologista. Evitar a automedicação e a medicação prescrita por profissionais que não são médicos e não são especialistas na área. Doutor, muito obrigado então pela sua vinda aqui no Câmara 13, tirando algumas dúvidas dos nossos telespectadores, e as portas são abertas, hein? Bom, nós estamos no final do programa da nossa gente, da edição desta terça-feira, agradecendo você, meu amigo, minha amiga, pela sua prestimosa audiência, e amanhã não esquecendo que nós estaremos aqui no mesmo horário, a partir das 11h15, pela Band Amazonas, para a capital, as cidades que compõem a região metropolitana de Manaus e também o meu querido interior do estado. E é claro que você, de olho na Band, acompanhando todos os lances das Olimpíadas Rio 2016. Muito obrigado pelo seu carinho e até amanhã, se Deus, nosso Pai, assim o permitir. Tenham todos uma boa tarde.